Boa tarde, pessoal. Que bom que estamos juntos para refletir um pouquinho. E o tema da nossa conversa hoje é antes de condenar. Um tema que vale muito a nossa reflexão e para o qual nem sempre nós damos a devida importância. Se nós não pensarmos muito, nós vamos observar o tema condenação. Não, eu não costumo condenar. Mas vale a nossa reflexão mais profunda, né? O que acontece, por exemplo, quando nós estamos com alguém, este alguém está um tanto mal-humorado, né? E depois da conversa, o que geralmente nós pensamos, poxa, mas fulano é mal-humorado. O que nós estamos fazendo? Uma condenação. Quando nós estamos conversando com alguém, né, nós comentamos, puxa, mas como fulano é invejosa, né? Falei invejosa, os homens quase não pensam nisso, né? Imagina. O que nós estamos fazendo? Nós estamos condenando. Quando nós estamos no trânsito e alguém toma o nosso espaço, corta a nossa frente, o que nós comentamos? Olhamos para fora, gritamos, chamamos de desatentos. Isso quando não coisa pior, né? O trânsito é um lugar complicado. O que nós estamos fazendo? Condenando. Nós não nos damos conta, pessoal, que nós estamos sim emitindo uma condenação. Nós não estamos nem fazendo um julgamento. Porque se nós estivéssemos fazendo um julgamento, nós estaríamos levantando as possibilidades, vendo o que aconteceu com a pessoa, analisando os fatos e então fazendo o julgamento. Não, mas nós nem julgamos. Nós partimos direto para uma condenação. E nós estamos condenando, sim, a pessoa. Talvez nós começarmos a refletir, vamos nos desculpar pensando, não, mas eu não estou condenando a pessoa. Não, eu não tinha pensado de forma tão séria assim. Talvez eu não tivesse pensado de forma tão séria, mas a condenação foi emitida. Imaginemos agora que nós estávamos falando de alguém, por exemplo, fulano é mal-humorado, e outra pessoa estava ao nosso lado. O que ficará gravado para aquela pessoa que nos escuta? Que fulano é mal-humorado, vai ficar aquela condenação. E nós esquecemos de refletir profundamente. Muitas vezes as crianças que não vão bem na escola são taxadas, por exemplo, de burro. É o que costuma se dizer em alguns casos, né? O que nós estamos fazendo? Condenando. E nós não nos damos conta no reflexo que isso vai ter a longo prazo. E até mesmo a curto prazo. Recentemente foram divulgados dados de uma pesquisa onde em uma determinada escola foram feitos supostos testes de QI. Na verdade, o QI não foi medido, mas foi divulgado um resultado hipotético para as crianças. Então, algumas crianças que apresentavam dificuldade no aprendizado, foi apresentado um resultado de QI bastante elevado. E se observou o desempenho desta criança após a emissão deste laudo de QI elevado. A criança se sentiu estimulada, pensando que o resultado era verdadeiro, ela passou a se dedicar mais, passou a ter mais disposição para os estudos e apresentou de fato um resultado altamente positivo. Fruto daquela comunicação, de que ela tinha um QI elevado e que tinha uma predisposição para o conhecimento, para as ciências. Então aquilo passou a fazer parte da vida daquela pessoa, daquela criança. Quando uma criança recebe, por exemplo, esta condenação de ter dificuldade no aprendizado, de ser burro, como se costuma dizer,
o que vai acontecer? Aquilo vai passar a ser incorporado pela criança, que não compreendendo as possibilidades que tem, pode vir sim a apresentar um desempenho insatisfatório. É preciso sim condenar-se às atitudes negativas, mas nem sempre nós sabemos fazer isso. Nós costumamos condenar o indivíduo que erra. Fulano é mal-humorado, fulano é invejoso, fulano é desatento. E esquecemos que essas atitudes sim são reprováveis, mas não é a pessoa. Então, como nós deveríamos analisar a situação? Fulano agiu com mau humor, o que é bem diferente. Fazendo assim, nós não estamos condenando o indivíduo, mas sim condenando a forma. Condenando é um termo pesado, né? Nós estamos reprovando a forma como o indivíduo agiu. Fulano agiu com inveja. Fulano agiu com desatenção. Não estamos condenando o indivíduo, mas sim reprovando a ação. Só que nós temos muita dificuldade de observar a vida dessa forma, o que é fundamental. E nós podemos sim ter esta visão em qualquer situação do dia a dia. Nós precisamos, nós que estamos aqui, numa casa espírita, buscando compreender os ensinamentos que essa doutrina nos traz, nós precisamos de fato trazer esses conhecimentos para o nosso dia a dia de uma vez por todas, como se diz, né? E em essência nós temos que compreender que todos nós não somos o Jonas, a Fátima, o fulano. Nós estamos aqui passando por esta experiência atual, mas em essência nós somos o quê? Somos espíritos imortais. Em essência, será que todos nós somos maus e agimos de forma equivocada sempre? Nós só temos uma condenação, se é que podemos chamar assim. Nós estamos condenados a atingirmos a perfeição e a sermos felizes. Esta é uma certeza que nós temos. Então, se nós estamos convivendo com um irmão ao nosso lado que ainda tem atitudes de inveja, de mau humor, vamos compreender que este irmão que está ao nosso lado, ele é essencialmente amor, porque todos nós somos filhos de Deus. Precisamos incorporar estes conhecimentos no nosso dia a dia. E quando olharmos aquele que está ao nosso lado, não vamos ver apenas os defeitos. E não vamos emitir esta condenação que estamos já infelizmente habituados a emitir. Vamos ver este companheiro de caminhada, que mesmo com os equívocos de agora, tem um caminho aberto para a reabilitação e para a felicidade. O destino final que todos nós alcançaremos. A questão é chegarmos ao ponto de sabermos como julgar as situações. Porque nós vamos pensar, como não fazer um levantamento, né? Como não emitir um juízo de valor frente a todas as situações da nossa vida? Como não procurar fazer uma diferenciação se algo é certo ou algo é errado? Nós precisamos sim estabelecer essas diferenças entre as atitudes equivocadas e as atitudes corretas, entre aspas, né? Só que nós temos que analisar que um julgamento só pode ser feito com total conhecimento de causa quando nós temos o domínio da situação. Quando nós estamos vendo a situação por todos os ângulos, por todos os lados. E nem sempre nós temos esse domínio, essa clareza de visão. E por isso que os nossos julgamentos, na maioria das vezes, são equivocados.
Stephen Covey é um famoso escritor que viveu na Inglaterra, e em um dos seus livros ele conta um relato que aconteceu com ele numa manhã de domingo, numa estação de metrô. As pessoas estavam naquele vagão de metrô tranquilas, calmas, lendo jornal, conversando, descansando, alguns cochilando. Era uma cena tranquila, uma cena calma. De repente, um homem entrou naquele vagão do metrô juntamente com os seus filhos. E as crianças começaram a fazer algazarra, começaram a se comportar mal e transformaram o clima daquele vagão instantaneamente. O homem que estava com as crianças sentou-se justamente ao lado de Stephen e fechou os olhos, aparentemente ignorando aquela situação caótica que estava acontecendo, da qual ele era protagonista. As crianças corriam de um lado para outro, atiravam objetos, chegavam a puxar o jornal dos passageiros que estavam lendo, incomodando todos que estavam ali. E o pai, mesmo assim, não fazia nada diante daquela situação. Para o Stephen, que estava narrando, era quase impossível conter a irritação. Ele ficou claramente irritado com aquilo ali. Ele não conseguia acreditar que o pai, aquele pai, pudesse ser tão insensível ao ponto de permitir que os filhos incomodassem todos daquela forma. E as pessoas davam para perceber que estavam também irritadas. Quando chegou a um certo ponto em que Stephen não conseguiu manter a calma, ele virou para o pai daquela criança e disse: meu senhor, os seus filhos estão perturbando as pessoas. Será que você não pode dar um jeito neles? E o homem olhou para o Stephen meio que tomando um susto, e parece que ele estava se dando conta da situação que estava acontecendo naquele instante. E falou: sim, o senhor tem razão, me desculpe, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa realmente. É que nós acabamos de sair do hospital onde a mãe deles morreu há 1 hora. Eu não sei bem o que pensar, por isso eu estava distraído aqui. Eu acho que as crianças também ainda não sabem como lidar com isso. Nós podemos imaginar o susto que Stephen sentiu naquele momento. Diante de uma resposta que ele não esperava, ele começou a ver a situação de outra forma. Como ele viu a situação de outra forma, ele passou a sentir de outra forma. Passou a agir de outra forma. Essa história vem nos mostrar o quanto nós precisamos ver a vida de outra forma. Porque a situação que nos irrita, que nos faz condenar alguém como irritante, por exemplo, ela nos irrita porque nós não compreendemos a situação de forma lúcida. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo com aquela pessoa que a leva a agir daquela forma. Mas mesmo assim, nós emitimos as condenações a todo momento. Às vezes nós nos justificamos, né? Não, mas o meu esposo eu conheço bem. Este eu sei que é preguiçoso. Eu posso emitir a condenação. Nós até conhecemos, né? Mas lembra que nós falamos agora há pouco daqueles conhecimentos que o Espiritismo vem nos trazer e que nós precisamos incorporar no nosso dia a dia? Nós conhecemos o nosso esposo, ou nossa esposa, ou aquele que convive ao nosso lado de forma rasa. Porque será que nós sabemos do passado a longo prazo, das encarnações vividas por este indivíduo? Será que nós sabemos o quanto este espírito sofreu no passado? Será que nós sabemos avaliar todas as potencialidades que esse espírito tem e que podem estar latentes neste momento? Porque, em essência, nós não somos aquilo que nós demonstramos apenas. Há muita coisa guardada. Há muitas virtudes e potencialidades que nesta encarnação podem estar adormecidas. Então, eu não consigo demonstrar estas potencialidades neste momento,
porque elas estão adormecidas para que outras venham a aparecer, a aflorar, a se demonstrar no meu dia a dia. Então nem aquele às vezes que está ao nosso lado, o nosso filho, o nosso irmão, a nossa irmã, aquele com quem nós porventura estejamos nos desentendendo, nós não conhecemos a fundo a realidade deste indivíduo. Mas uma coisa o Espiritismo nos diz, que nós somos essencialmente amor, porque somos filhos de Deus. Nos equivocamos? Sim, nos equivocamos. Mas a fatalidade a qual nos depararemos no futuro é a perfeição e a felicidade. Então, nós não condenaremos mais os indivíduos, nós reprovaremos as atitudes equivocadas. Exercitando isso, compreendendo cada vez mais o próximo e as razões que fazem o próximo agir da forma que age, nós estaremos exercitando uma virtude importantíssima para a qual nem sempre nós damos a atenção devida. Uma das virtudes contidas na caridade, que é a indulgência. Nem sempre nós percebemos que, sendo indulgentes, nós somos exercitando a indulgência, nós passamos a ser automaticamente mais felizes e mais tranquilos. Vamos tentar entender o porquê. A indulgência nem sempre é uma virtude de fácil compreensão. É uma virtude bem ampla, mas para que nós possamos entender melhor o que ela significa, nós podemos dizer que a indulgência é não ver os defeitos dos outros. Resumidamente, é isso, procurar não ver os defeitos nos outros. Mas de uma forma mais profunda, ela não é apenas fechar os olhos aos defeitos. Não. É perceber que os defeitos estão ali, mas compreender que aquela pessoa que apresenta os defeitos, ela também tem virtudes. E estes defeitos não desabonam as suas qualidades. É perceber que apesar dos defeitos, ela é espírito em processo de evolução que vai alcançar a felicidade que nós também alcançaremos. Então, a virtude é essa, a indulgência é essa lucidez com relação aos defeitos. Nós passamos não a reprovar, a condenar o indivíduo, mas compreender que as atitudes equivocadas podem ser modificadas. Nós sofremos hoje em dia, em todas as circunstâncias do nosso dia a dia, por quê? Porque nós não sabemos ainda, infelizmente, ser indulgentes. Então, nós estamos lá em nossa casa e nós começamos a nos sentirmos mal, porque o vizinho, o fulano, agiu de tal forma, e o ciclano aconteceu tal coisa, e eu fui prejudicado. Nós nos sentimos mal, por quê? Porque nós não sabemos ser indulgentes. Porque nós permitimos que as atitudes equivocadas que acontecem a todo momento ao nosso lado, nós permitimos que elas nos afetem. As mães são geralmente um exemplo de indulgência, né? De uma forma geral. Por quê? Se nós não desenvolvemos ainda esse sentimento, certamente nós conhecemos alguém, por exemplo, uma mãe, que não importa o que o filho faça, não é verdade? Não importa o que o filho faça, aquela mãe está sempre ao seu lado, defendendo, está sempre vendo um lado diferente, um lado positivo. O filho pode fazer e acontecer, mas quando ela está ao lado do filho, ela está feliz, radiante, sente-se bem. Será que pensar assim é pensar de forma equivocada? Numa reflexão profunda, nós vamos ver que não. É assim que nós precisamos pensar com relação a todos. Quando aquela mãe sente-se
mais feliz em que momento? Quando ela está ao lado do filho. Quando nós soubermos olhar assim para toda a humanidade, nós estaremos extremamente felizes de estarmos com todos. Porque saberemos ser indulgentes. O que não quer dizer, reforçando, que nós vamos fechar os olhos aos equívocos. Não. Nós vamos reprovar as atitudes equivocadas. Mas vamos compreender que o indivíduo tem as potencialidades que podem e que vão se sobrepor aos equívocos. Nós vamos começar a ver no próximo aquele irmão que, assim como nós, também erra. Quem somos nós para não sermos indulgentes? Quem somos nós para condenarmos, né? Se Jesus que poderia emitir um julgamento, ele que tinha superioridade moral para isso, não o fez. Não condenou. Quando estava na cruz, o que ele pediu para os seus irmãos? Perdão. Ele que poderia condenar, não condenou. Por quê? Porque foi cego? Porque foi insensato? Porque foi infeliz? Não. Ele era feliz porque era indulgente. Sabia ver em cada um dos seus irmãos as potencialidades a serem desenvolvidas. Conseguia ver em cada um dos seus irmãos o passado, que por conta de todo o seu rigor acabou causando feridas naquelas almas. E hoje levavam ao equívoco. Então ele compreendia isso. E por isso sabia perdoar. E por isso era feliz. Quando esteve na praça, no momento em que a mulher adúltera estava para ser apedrejada, em uma das passagens mais belas do Evangelho, ele também não condenou. Porque a mulher estava lá a ponto de ser apedrejada pela multidão. E as autoridades da época pretendiam usar aquela situação para que Jesus se contrapôsse às leis da época e pudesse ter do que ser condenado. Então, naquele momento em que a mulher estava lá, eles chamaram Jesus e perguntaram: qual a sua opinião sobre esta mulher? E só Jesus teria capacidade de, em uma frase tão curta, dar um ensinamento tão grande. Quando ele foi convidado a dizer o que pensava sobre a situação, ele não fez nenhum discurso. Ele não se opôs à lei atual, vigente na época. Ele simplesmente disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um a um as pessoas foram saindo. Ninguém teve coragem de condenar. E Jesus, que tinha capacidade para julgar, teve capacidade de identificar naquela situação também o amor, também a indulgência, e não a condenação. Nós precisamos dar uma atenção para isso no nosso dia a dia. E nos darmos um pouquinho de conta de como nós condenamos e não percebemos. Vamos sempre pensar, antes de condenar, que se nós estamos nos sentindo mal com alguém, com alguma atitude, nós não estamos vendo ainda, nós não estamos conseguindo ver a situação por todos os ângulos. Há algo ainda que nós precisamos compreender e por isso estamos nos sentindo desconfortáveis, magoados. Quando nós conseguirmos compreender a situação, a mágoa vai desaparecer. E nós saberemos agir de forma acertada, sem esperar a atitude do outro. Saberemos tomar uma iniciativa de amor, de perdão, de
indulgência. Outra história que ilustra isso com muita propriedade é aquela conhecida do pacote de bolachas, né? Onde estava uma senhora na sala de embarque, pronta para embarcar no avião. Ela foi comprar um pacote de bolachas para que pudesse entrar no avião. Então, comprou seu pacote, sentou no avião, colocou o seu pacotinho de bolachas do lado do seu banco e sentou para descansar e aguardar o momento em que o avião partiria. Então, quando ela pegou a primeira bolacha, colocou na boca, ela percebeu que o senhor que estava sentado ao seu lado pegou também uma bolachinha e comeu. Ela olhou para o senhor, mas que abusado, pensou, mas não teve coragem de falar nada, né? Ela pegou mais uma bolacha e o senhor pegou mais outra bolacha. Ela olhou e pensou, meu Deus, eu seria capaz de, se esse senhor não fosse tão grande, eu era capaz de fazer alguma coisa, né? Que tamanho abuso. Ela pegou mais uma, comeu e ele fez a mesma coisa. Ela pensou, não, isso não pode. Até que ficou a última bolacha, ela pensou, agora eu quero ver o que ele vai fazer, né? Ela comeu e ficou a última. Quando ficou a última, o senhor pegou a bolacha, partiu ao meio e deu a metade para ela. Ela pensou, não pode ser verdade. Ela saiu dali. Desceu do avião, ficou por alguns instantes, porque fazia algum tempo, né? E aí, então, quando ela foi mexer na sua bolsa, ela abriu a bolsa e percebeu que dentro da bolsa dela tinha um pacote de bolachas, fechadinho inteiro. Aí ela se deu conta, meu Deus, o pacote dela estava na bolsa. Ela é que estava comendo o pacote de bolachas e nem havia se dado conta. E o pior, ela ainda estava extremamente irritada. E depois que ela havia se dado conta, ela já não teve mais contato com aquele senhor. Ela não podia se desculpar, ela não poderia voltar atrás. Pronto, já tinha acontecido. No dia a dia, muitas vezes, nós nos irritamos, achamos que estamos sendo agredidos, achamos que estamos sendo colocados para trás, quando na verdade é nós que estamos nos equivocando. Na maioria das vezes, se não em quase todas, o equívoco é nosso. Se a vida nos pede uma postura, essa responsabilidade é nossa, não é do outro. Muitas vezes, a atuação de um terceiro pode vir a nos prejudicar. Mas não é o que vem de fora que nos prejudica. É o que sai de dentro de nós que pode nos prejudicar. Então, uma situação difícil que vem de fora para nós, pode ser uma lição, pode ser um aprendizado, pode ser uma ferramenta de crescimento. Por que nós vamos perder a calma? Por que nós vamos condenar? Não podemos, né? E não devemos, se queremos trilhar o caminho de felicidade que nos foi reservado. Então não vamos condenar. Antes de condenar, vamos perceber que há sim situações equivocadas. Mas todos nós, em essência, somos filhos de Deus, que é amor e bondade, seguindo na direção do progresso. Vamos pensar nisso e vamos dar graças a Deus porque estamos uns com os outros construindo este caminho. Obrigado pela atenção, pessoal.